histórica é um campo investigativo. Quando a gente fala de metodologia, a gente pensa em metodologia dentro deste campo de pesquisa, né? Esse campo de pesquisa não procura saber como eu vou utilizar cinema em sala de aula, como eu vou ensinar história, como eu vou fazer isso. Não é essa metodologia que está em jogo, né? A educação histórica é um campo investigativo que trabalha com empiria, né? Principalmente o quê? O que os alunos sabem de história, como eles aprendem história, né? O que os professores de história sabem sobre história. Então não está em jogo como ensinar, mas o que é, qual o saber que alunos e professores têm sobre história. Nesse campo de investigação, nós usamos várias metodologias, utilizando estudos de caso, etnografia, instrumentos de pesquisa de conhecimento prévio, grupos focais, né, para saber, vamos supor, que um grupo de alunos pensa sobre escravidão, né, eu posso usar alguma dessas metodologias. Eu gosto mais de usar grupos focais, mas depois eu vou deixar mais claro como que eu uso esses grupos focais. Então, eu crio mecanismos de colher as narrativas históricas dos alunos ou dos professores. Então, isso seria uma metodologia de pesquisa, certo? Mas a gente não pode pensar no campo da educação histórica como metodologia de como ensinar, mas aqui eu vou fazer uma articulação, vou procurar fazer uma articulação. Não vou falar de como você deve ensinar história, como você deve aprender história, mas eu vou pegar alguns elementos do campo da educação histórica para falar de como que a gente constrói a literácia histórica. Então, aquilo que eu disse, né, esse campo de investigação trabalha com a empiria, o que os sujeitos, professores e alunos sabem de história, qual significado dão aos conhecimentos históricos. Então, é muito importante o conhecimento prévio, conhecimento tácito, ou tem gente que chama de proto-narrativas. A ideia vem de Riesel, né, que o conhecimento histórico ele não é ensinado só na escola. A pessoa já vai para a escola com uma bagagem de conhecimentos relacionados à história. Certo? Por sua vez, literácia histórica, se a gente fosse achar uma definição, e a definição está em Peter Lee, seria um letramento histórico. Uma forma histórica de ver a realidade. Um raciocínio histórico, próprio da história. Eu posso ver, por exemplo, a realidade com o óculos da matemática. Eu posso ver a realidade com o óculos da biologia. A literácia histórica é uma forma de colocar um óculos para ver a realidade, né, específico. É um óculos específico da história. É isso que define a literácia histórica. E quando eu falo literácia histórica, eu estou falando de letramento, aprendizagem histórica. Vou aqui com vocês elencar 5 pontos que integram essa literácia histórica. Que é o conhecimento prévio. 2, trabalho com fontes históricas. 3, a importância dos conceitos de segunda ordem ou estruturais. Empatia e a natureza multiperspectivada da história. Para montar isso aqui, eu uso uma autora do campo da educação histórica, que é a Isabel Barca. Nesse texto aqui, a oficina do projeto Avaliação. Então vocês vejam que mesmo que a educação histórica não trabalhe com metodologia, mas com a pesquisa, com a empiria, a Isabel Barca, ela escreve um texto falando de metodologia, assim, de como construir esse raciocínio histórico em sala de aula.
vamos lá. Agora eu vou falar do conhecimento prévio e vou dar um exemplo com a pesquisa que eu estou fazendo, eu estou terminando. É importante para construir essa literácia histórica, né, saber o que o aluno pensa sobre história. Essa pesquisa aqui, apropriações dos alunos de ensino médio sobre o guia politicamente incorreto da história do Brasil, do jornalista Leandro Narlock. Você sabe de que livro que eu estou falando? Eu investiguei 138 alunos do ensino médio para saber o que eles achavam da história contada por esse guia. Tá? Nesse guia, há uma coisa que eu tenho que dizer, não tem só o livro, tem uma reportagem na revista super interessante, né? É o próprio jornalista que vai fazer essa reportagem e vai colocar um resumo do livro. E isso está na internet, com uma linguagem bem acessível e própria do universo cultural desses jovens do ensino médio. Então, eles leram ou o livro ou a reportagem. E eu queria saber o que eles tinham entendido daquela história contada ali. Eu vou destacar só algo em relação ao indígena. Dos 138 alunos, 86 concordaram com o autor. O autor diz que o índio foi e é, tá? Vagabundo, atrasado e ignorante. Eles não inventaram, está escrito isso, nem a roda, foi uma exclamação, nem a roda. O livro é muito conservador. Agora nós temos o guia politicamente incorreto da história da América Latina. E agora nós temos também o guia politicamente incorreto da história do mundo. Né? Essa história do mundo, só de ver o sumário eu já fiquei preocupada, porque tem um capítulo sobre o nazismo. Estou achando que ele vai amenizar a questão do nazismo. Não sei, vou ler ainda. Bom, eu vi que de 138 alunos, 86 estavam concordando com o autor. Não é uma forma histórica de ver a realidade. Você entender que o índio é vagabundo, ignorante e atrasado. Nesse livro, o autor vai dizer que quem ensinou o índio a preservar a natureza foi o português. Os indígenas, eles gostavam dos portugueses. Eles admiravam a civilização portuguesa. Está escrito isso lá. Pior, o livro diz o seguinte: esquece tudo que o seu professor de história falou, ele estava errado. Né? Esquece tudo que o professor de história falou. O professor de história, o autor vai dizer assim: olha, eu já tive um maravilhoso, mas ele era marxista. A tendência é que esses professores de história sejam marxistas, esquerdistas. Certo? E esse guia, gente, não é novidade. Existe uma coleção, acho que está no 24º livro, lá nos Estados Unidos. Então é o guia politicamente correto da história do Vietnã. Vocês podem imaginar o que eles estão falando, né? Estão falando que a guerra do Vietnã foi uma maravilha para conter o comunismo. Nós temos o guia politicamente incorreto do feminismo, que vai dizer que a mulher é próprio da natureza feminina ser dona de casa, né? E o marido tem que ser o provedor. Assim por diante. Guia politicamente incorreto da década de 60, do movimento hippie. E assim vai. Sempre de cunho conservador. Está sendo traduzido já em outras línguas. No Brasil, eu acho que logo vão começar a traduzir. Só traduziram um até agora, que é o Guia Politicamente Incorreto da Bíblia. Né? Não tenho ideia do que seja, mas me assusta um pouco em querer saber. Né? Bom, enfim, o que eu estou vendo aqui? Que existe
uma história, um conhecimento histórico, certo? Já presente no imaginário, né, nas ideias, nas noções desses alunos. Então, a partir disso, a minha pesquisa não pode ficar só aqui. Eu tenho que criar instrumentos, estratégias para resolver este problema, essa falta de raciocínio histórico. Por isso que a pesquisa da educação histórica, própria da educação histórica, sempre é prospectiva. Você não pode parar aí. Pronto, fiz a pesquisa. Nas outras áreas, você para a pesquisa ali. No caso da nossa área, a gente tem que pensar, tá, e agora, o que eu posso fazer com relação a isso? Né? Então, a partir disso, como eu sou professora de metodologia e prática de ensino de história, eu trabalhei com os meus estagiários, com o PIBID, com o PARFOR, com o PDE, em relação a este problema. Eu não posso achar que, nossa, o Leandro Narlock, o jornalista, é conservador e esses alunos são conservadores também, ficar com raiva disso e chegar e falar assim, vocês estão todos errados. Eu tenho que saber também por que é que eles pensam assim. Por quê? Qual a explicação histórica para isso? Na minha cidade, Londrina, ela tem a mesma idade que Goiânia. Ela vai fazer 80 anos. Este ano. Então ela é muito nova, se a gente for perceber. E é uma cidade que lá, antes da colonização, existiam indígenas. Chetás, caigangues e guaranis. Hoje, lógico, eles não estão na cidade. Não moram na cidade. Moram em reservas, moram acampados perto da prefeitura, dentro da Rationa. São muitos. Pedem esmola lá no calçadão de Londrina, vendem balaio, vendem plantas. Essa escola que eu fiz a pesquisa fica no centro de Londrina. Então, esses alunos, eles saem da escola e dão de cara com os indígenas pedindo esmola. Ou vendendo as coisas deles. Então, isso parece confirmar o que o autor Leandro Narlock disse, de que o índio não trabalha, é vagabundo. Né? Mas tem outra coisa, pior. Parece, viu, se a gente não fizer um raciocínio histórico. Essa mesinha aqui é um lugar no Museu Histórico de Londrina, em que fica a história do indígena. A mesinha, gente, não sei se dá para ter noção, mas ela é um pouco maior que essa aqui. Não tem nada falando, não tem legenda falando dos indígenas. Não está falando aqui, nós tínhamos chetás, caigangues, guaranis, não, está escrito assim, não. O sertão do Tibagi. E ali, o que está escrito? Como que foi difícil desbravar este sertão? Sabe o que é esse aparelho aqui? De terras. Então aqui a gente tem os artefatos indígenas e aqui a gente tem, né, o aparelho que mede terras. E a legenda falando do sertão de Tibagi, olha como que era complicado desbravar esse sertão. Então vocês vejam que a cidade está contando uma história, e a história que a cidade está contando é: o indígena não faz parte da história, o indígena não faz parte da cidade. Ele é invisível historicamente. Apesar de estar lá no calçadão pedindo esmola, ele é invisível historicamente. A história contada na cidade de Londrina é esta. E eu vou mais além. Né? Aqui é a sala do museu. Então o museu é lindo. Gente, quando vocês forem para Londrina, vocês visitam o museu. Aquela mesinha do indígena não fica na exposição permanente, fica no hall de entrada. A pessoa nem percebe que ela está ali.
A exposição permanente fica numa sala chamada Horácio Sabino Coimbra. Né? E existem cenários. O cenário da cozinha, de como que era a cozinha, né? Como foi a colonização, a venda, né? Os brinquedos antigos. E a narrativa assim vai evoluindo. Lá da roça, né? Vai evoluindo até a indústria do café Pelé. Parece um estande de supermercado. Esses frascos aqui são do café Pelé. E a sala, o nome da sala é o nome do diretor do café Pelé. Tá? Então a narrativa é essa. O indígena fora da história, no hall de entrada, aí começa a história evoluindo até culminar, né, lá no café, na indústria, no café Pelé. Nossos londrinenses me matariam, mas assim, vai passar essa gravação aí para o povo lá não. Todo mundo pede uma edição aqui. Gente, esse aqui é o Museu Histórico de Londrina. Olha que lindo. Tá? É uma antiga ferroviária. Londrina foi a capital do café na década de 70. Então eles construíram era ferroviária, onde escoava a produção de café. A ferroviária com estilo europeu. Hoje ali é esse museu que eu estou falando para vocês. Tá? O que a gente tem em Londrina? Bom, nome, Londrina. Por que tem esse nome, Londrina? Pequena Londres. Pequena Londres. Só que a gente em Londrina, a gente não tem colonização inglesa. Por que chama Londrina? Porque uma pessoa da Companhia de Terras Norte do Paraná, que colonizou Londrina, vendeu os lotes em Londrina, era o Lord Lovat. Um inglês. Só que Londrina acha, está contando a história, ela acha que ela é de Londres. Tem a ver, né? A tradição dela é inglesa, britânica. Então nós temos na cidade, a cabine telefônica lá em Londrina é assim. Essa cabine telefônica é típica lá de Londres. A gente não teve migração britânica e inglesa, né? Lá nós temos muita essa tradição inventada, sabe? O que o Hobsbawm falou. Vocês estão rindo, né? Mas num shopping da cidade, ó, esse aqui é o símbolo do metrô em Londres, né? Na Inglaterra. O caixa eletrônico tem o símbolo da Inglaterra. O pilar do shopping tem o Big Ben. As lojas, quando elas não estão abertas ainda, tem o Sherlock Holmes. Pior, ali existe nesse shopping um jogo de cricket. Como se a gente sempre soube jogar esse negócio. Então vai se inventando. As pessoas acham que tem descendência inglesa, né? Tem outros pontos da cidade que contam a história. Nós temos no centro, na praça principal de Londrina, 17 totens, que são pilares assim, com a família, com o nome das famílias de pioneiros. Pioneiro é aquele que veio, desbravou a mata, construiu o progresso de Londrina, tá corajoso, abnegado, magnânimo. Ele é um herói, né? O atual prefeito de Londrina é descendente do pioneiro. Então imagina nos discursos políticos, né? Ele falando que quer continuar, né, com os projetos sociais da família dele, que é de pioneiro, né? Quais são os projetos sociais? O progresso, o trabalho, o empreendedorismo, né? Tem todo esse discurso. Tem outra praça também que ela é a réplica da bandeira da Inglaterra, né? Não tem aquela cruz de São Jorge? Assim, a praça também. Enfim, agora eles vão fazer um portal para a cidade, né, que vai ter
4 enormes Big Bangs. Né? 4 enormes Big Bangs. E já tem um abaixo-assinado, que eu já assinei. Escrito: o Big Bang não nos representa. Eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês que a gente está lidando ali no ensino médio com gente que já tem uma história de Londrina na cabeça. Já tem uma história em relação indígena na cabeça. Por isso que eles concordaram ali com o Leandro Narlock. Porque a ideia do Leandro Narlock é a mesma. O índio é atrasado, vagabundo, etc., e ignorante, porque ele não acompanhou o desenvolvimento do capitalismo, né, da civilização. Então a ideia é a mesma, a narrativa é a mesma, por isso que cola. Por isso que dá certo, por isso que o aluno entende como correto. Então agora eu vou para a segunda parte aí, né, dessa literácia histórica. Como que eu faço para desmontar isso? No caso, eu entendo assim como Isabel Barca, a Marlene Cainelli, Peter Lee, né, Maria Auxiliadora Schmidt, que a gente tem que trabalhar com um documento histórico em sala de aula. O mesmo procedimento que a gente faz para fazer pesquisa em história, né, que é a análise de documentos, nós podemos fazer isso em sala de aula. É lógico que nós vamos adaptar daí conforme a série do aluno, o tema. Né? E nós vamos fazer para este documento as mesmas perguntas que a gente faz para o documento histórico quando ele está sendo utilizado na pesquisa. Né? Quem fez? Quando fez? Por que que fez? Para quem fez? Né? Que simbolismo que tem ali? Tem outras fontes iguais? Enfim, as perguntas são várias. Né? Então, as mesmas perguntas que eu faço para a minha pesquisa, eu posso fazer em sala de aula, aí para desmontar certas ideias anihistóricas, que na verdade não é uma ideia histórica, mas é uma ideia fora da história mesmo, no caso. Aqui eu sei que vocês não vão enxergar, mas é uma tabela das nacionalidades presentes em Londrina, que tem 8. E aqui é uma fonte, certo? Está ali no livro de censo da cidade de Londrina. Vocês vejam que, olha quantos ingleses tinham. 7. Que é a família do Lord Love, entendeu? O primo. 7. Por essa tabela aqui, a gente é mais austríaco, tem 29, do que inglês. Nós somos mais russos, tinha 44, do que inglês. Né? Então, o aluno é levado a fazer uma comparação. Nossa, tinha 5 filhos, 5 argentinos só, gente. A gente quase que é argentino. Né? E, pois é, olha só. Ali, brasileiros, 1823, não são os indígenas. Tá? Brasileiros ali são o pessoal de São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Para Londrina foram muitas pessoas de São Paulo e de Minas Gerais. Os brasileiros ali não são os indígenas. Certo? Então isso é uma fonte que eu posso trabalhar com eles. Eu posso trabalhar outras fontes também. Por exemplo, essa propaganda da Companhia de Terras Norte do Paraná. Que fala assim, ó, no começo de 1930, a população desta zona era de ninguém. Por que que ninguém está em letras grandes? Por que está em letras grandes? Para falar, ó, aqui não tem índio não, né? Mentira. Aqui não tem índio não. Lógico, essa propaganda, gente, ela vai para todo o Brasil. Ela vai para o Japão, ela vai para a Europa. Né? Para vender lotes de terras. E aqui está dizendo assim, ó, a propaganda, vocês vejam que no ensino médio eles já estão acostumados a perceber as contradições de uma propaganda enganosa. Né? E a gente trabalha isso aqui como assim era de ninguém? Já pensou?
o cara comprava um lote de terra no norte do Paraná, achando que ali não tinha ninguém, chegava ali cheio de mim. Era uma propaganda enganosa. Tem outras propagandas também. Aqui eu sei que não vai dar para ler, mas é um hino de triunfo ao trabalho, norte do Paraná, uma propaganda também da Companhia de Terras Norte do Paraná. E o que vai dizer? Que Londrina é a terra da promissão. Ela é chamada de Eldorado. Tá? Ali é só você trabalhar que você automaticamente vai ter o progresso. Vai ficar rico. Você vai viver feliz, vai prosperar. Certo? Não vai falar também de indígenas, essas coisas não vai falar. Então, através da análise desses documentos, perguntando quem fez, por que fez, para quem fez, quais os simbolismos da questão do trabalho e tal, eu consigo, né, desenvolver essa literacia histórica com os meus alunos. Consigo, é uma possibilidade. Isso não significa que eu vou conseguir, né? A maioria consegue entender. O trabalho com documento histórico, a gente pode fazer até com crianças pequenas. Só que eu vou fazer umas perguntas mais simples. Por exemplo, esse ferro aqui, ele está, ferro de passar roupa, ele está exposto no museu. Eu posso perguntar para as crianças, são perguntas para o objeto. O que sei sobre isso? Que é o conhecimento prévio deles. O que posso adivinhar sobre isso? O que gostaria de saber sobre isso? É a pesquisa. Foi mostrada uma outra imagem das crianças, sabe? Não sei se vocês já viram aquele que tem uns buraquinhos embaixo. A brasa. Esse aqui também né? Mas aquele tem uns buraquinhos embaixo. Então, a pergunta que sei sobre isso, eles ficaram meio assim, como o objeto, o formato parece um ferro de passar roupa de hoje, você olhando de longe, bem longe, né? Então eles, ferro de passar roupa, mas aí vieram as questões, mas não tem fio. Nossa, como que passava a roupa? Aí uma pegou, eles criaram hipóteses, assim, vai ver, eles ferviam a água, botava dentro do ferro. Por que ela pensou isso? Por que ela pensou isso? Porque ela associou o ferro a vapor, né? O ferro a vapor a gente não coloca água dentro, né? Então, quer dizer, a hipótese dela foi muito inteligente. Só que daí a outra falou assim, mas a água vai sair pelos buraquinhos. Essas crianças não sabiam nem ler e escrever ainda. Deixa eu só... Deu aí? Acho que... Aí é o seguinte, eles criaram hipóteses, né? Até que eles foram para a pesquisa, perguntaram para os avós, né? Aí ficaram sabendo como que funcionava esse ferro à brasa, né? Quando eles voltaram com a pesquisa feita, nem todos os avós conheciam esse ferro também, né? Mas quando eles voltaram, eles sabiam até que tinha que fazer assim, para a brasa ficar sempre acesa, que era pesado, que a roupa tinha que engomar, como é que fala? Coarar, né? Começaram a ver como era no passado e como que mudou até hoje. E permanece se passar a roupa. Né? Então, isso é um raciocínio histórico. O fato de saber que era diferente lá atrás e que hoje é assim, que a gente vê mudanças, mas vê permanências também, é um raciocínio histórico, é uma literacia histórica. Só para mostrar para vocês que até com criança pequena a gente pode trabalhar cultura material, museu, certo? Documento histórico.
imagens, né? E eu vou para o ponto 3 agora. Vamos para o ponto 3 agora, falando que sempre que você pensa em raciocínio histórico, você pensa na construção desses conceitos. Aqui nós temos os conceitos substantivos. O que são os conceitos substantivos? São aqueles temas da história, geralmente está lá no livro didático, é o sumário do livro didático. São os conteúdos históricos, né? Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Russa, feudalismo, são os temas. Né? E os conceitos de segunda ordem ou estruturais, né, são aqueles conceitos próprios da história. História a gente trabalha com o quê? Temporalidade, principalmente. Né? Então a gente está trabalhando a questão da mudança, da permanência, da relação passado e presente, né? Do documento histórico, da evidência, da história se ela é verdade ou versão. São coisas que os historiadores pensam, mas que a gente tem que pensar também em sala de aula junto com os alunos. O que acontece? Eu tenho meus estagiários, quando a professora lá na escola passa o tema para eles só pensam nesse aqui, nos conceitos substantivos. Ah, professora, Grécia Antiga, pega o livro didático, critica o livro didático, mas quando a coisa aperta, vai no livro didático e vê o quê? O que aconteceu? O que aconteceu na Grécia Antiga? Mas isso é comum mesmo para os professores de história que estão atuando já. Eles se prendem no tema, nesse conteúdo substantivo. Eu tenho que saber sobre a Revolução Industrial, o que aconteceu. Né? E esse tipo de conceito aqui é desprezado. Se eu desprezo essa parte aqui, eu não trabalho com fonte histórica em sala de aula. Eu não faço comparações em como que era a Revolução Industrial, o trabalho, o mundo do trabalho naquela época, como que é hoje. Né? Eu não digo assim, olha, a história, né, na história a gente tem algumas perspectivas, às vezes conflitantes. Não existe só uma história verdade. Então, assim, nessa proposta de literacia histórica, a gente coloca como fundamental o desenvolvimento dos dois tipos de conceitos. Tá? Outra coisa também que faz parte, eu estou sempre me baseando nesse autor, Peter Lee, que faz parte dessa literacia histórica, é a questão da empatia. Quando a gente fala de empatia, dá a impressão que a gente está falando de alguma coisa ligada à psicologia. Não é isso. Empatia não é simpatia. Não é isso. Peter Lee vai dizer que a gente pode mudar essa palavra por outra, como compreensão histórica. O que seria isso? É eu pensar nesse índio ali de Londrina, por exemplo, e chegar à seguinte conclusão. Se eu fosse esse indígena, eu agiria de outra forma? Eu teria outra possibilidade a não ser pedir esmola e vender balaio? É se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro do passado e do presente. Também. Se eu fosse aquele índio ali em 1500, como eu agiria, como eu pensaria, como eu viveria? Eu viveria de outra forma? Então, essa empatia é fundamental. É se colocar no lugar do outro. Só que agora nós vamos ver ali no quinto item que essa compreensão é válida, essa compreensão é válida. Mas nem toda cultura que você tem empatia, certo? Que você tem essa compreensão, você tem que aceitar. Peter Lee vai dizer isso. Eu posso me colocar no lugar de um neonazista. Ah, ele pensa isso, por isso, eu posso explicar
porque ele pensa daquela forma. Mas eu não tenho que criar um laço de aceitação em relação ao que ele pensa. Isso é o mais difícil de democracia histórica, principalmente quando a gente pretende desenvolver isso com as crianças e adolescentes. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, mas se esse outro fere a ética, né, aí eu não tenho que aceitar este outro. Nós devemos ser tolerantes com os intolerantes? Tolerância, mas a gente pode ser tolerante com os intolerantes? Esse é o nó, né, do raciocínio histórico, certo? Aí a gente vai recaindo na quinta característica, vou colocar assim, né, o quinto elemento aí. Parece filho, quinto elemento. Mas assim, que é entender a natureza multiperspectivada da história. Se eu trabalho com fontes e comparo fontes, eu posso, tá, mostrar diferentes versões. Por exemplo, aquela propaganda que eu mostrei para vocês da Companhia de Terra do Norte do Paraná, que está escrito ninguém, né, como se não houvesse índio em Londrina na época da colonização, eu posso contrapor com os testemunhos dos primeiros que chegaram mesmo numa caravana em 1924. Eles escreveram diário, são duas pessoas, dois homens que escreveram diário, dizendo, um disse que ali tinha índio, sim, que ele ficou com medo, né, e os indígenas começaram a bater nas árvores com pau para assustá-los, para eles irem embora. Ele diz isso no depoimento. Só que ele ficou com vontade de correr, mas ele foi firme para mostrar, né, que ele não tinha medo. Ele deduziu o seguinte: se eles estão escondidos na mata, batendo nas árvores, é que eles estão com medo da gente. Então eu não vou correr, eu vou fingir que eu não estou com medo também. Né? Ele disse isso. E o outro disse o seguinte: ó, nós acampamos, tal, nós morremos de medo dos indígenas, mas eles nunca nos fizeram mal. Mas são muitos, ele disse. Então, é o tipo de fonte que eu posso comparar com aquela fonte lá da propaganda da Companhia de Terra do Norte do Paraná. Então, se eu estou comparando isso, eu estou comparando que são duas versões diferentes. Mas, gente, professor de história, ele não pode só fazer isso. Ele sempre vai ter que ter uma postura aí diante, né, de qual versão é válida. No estudo de um conjunto de fontes, a gente pode dizer que a propaganda da Companhia de Terra do Norte do Paraná foi enganosa. Não tem como ser neutro numa situação dessa. Então, o que vai validar uma versão e a outra não? A questão da metodologia. Eu não sei, aqui eu esqueci de falar da internet, mas depois vocês podem ver em casa. A história é uma ciência e ela tem uma metodologia própria, ela vê fontes. Mas só isso não garante o raciocínio histórico. Esse site que eu coloquei aqui, ó, depois vocês coloquem lá no Google, Verdade Histórica. Tá? É um instituto revisionista da história. O que eles vão dizer? Eles vão dizer que o Holocausto não existiu. Né? Foi uma grande invenção. São historiadores americanos, são historiadores, eles têm revista desse instituto, eles têm boletim desse instituto, e através da metodologia da história, com o trabalho com fonte, eles provam que o Holocausto não existiu. Foi uma grande invenção. Né? Por que morreu tanta gente assim? As fontes provam, segundo eles. Foi uma epidemia de tifo. Engraçado que o tifo só matou judeu, né? Só
Salvatore, tipo, vinha assim, cadê o judeu? Outra coisa, não se matou, imagina, não se matava judeu em câmaras de gás. Isso é um absurdo. Quem que foi testemunha disso? Bom, é difícil, né? Mas não era isso. Os judeus morriam de tifo, aí eles tinham que fazer alguma coisa com os corpos. Aí jogava lá na câmara de gás, meio esquisito, né? Porque que o gás, ele mata, ele não incinera, né? Enfim, tudo eles vão provar que houve uma grande invenção, né? Ah, porque eles ficavam magros, no campos de concentração existiam sim, mas eram campos de trabalho. Eles ficaram magros, carecas. Gente, careca, por quê? Piolho. Piolho, judeu era muito nojento, então deu um piolho, né? Todo mundo era careca, todo mundo era magrinho. Mas eles eram bem alimentados, eles, né? Era um campo de trabalho. Então, assim, através da metodologia da história, de fontes históricas, eles provam que o Holocausto não existiu. E daí, como é que fica? Né? Como é que fica? O que pode? Não existiu, então. Não existiu. Mas dê uma olhada no site que é bem interessante. O que a gente faz com isso, então? Que não é só a metodologia da história que vai regular uma interpretação histórica. Eu não posso só, com os meus alunos, pegar a propaganda da Companhia de Transporte do Paraná e os testemunhos dos primeiros que chegaram e fazer uma análise e não tomar uma posição. O Riesling vai dizer, história é tanto objetividade, certo? Quer dizer, tanto ciência, metodologia da história, análise de documentos, como narratividade. Aqui, o sentido de narratividade é o sentido de a forma como você apresenta a história. O Riesling não vai negar que a história também é uma forma narrativa. Também é retórica, também é estética. O que acontece lá com o livro do Leandro Narlock? Pesa na narratividade, a forma de apresentação da história. Por isso que os nossos alunos são computados também. É uma linguagem jornalística, acessível, interessante para os nossos jovens. Isso vai fazer com que eles tenham a propensão de acreditar naquela narrativa. Só que o livro do Leandro Narlock peca na objetividade. Ele não faz um trabalho de metodologia da história, ciência, com as fontes. E eu acho interessante a gente adotar o Riesling nesse sentido, porque ele vai dizer o seguinte: as duas coisas são importantes. O historiador, ele desistiu de escrever para o público. Acho que vocês já tiveram um seminário do Rafael Sade que falou disso. O historiador, o discurso dele é autorreferente. Ele escreve para os pares. Certo? O Leandro Narlock, ele escreveu para o público, com a linguagem do público. Se for pensar bem, a gente não pode nem reclamar. Cadê o historiador escrevendo fácil para o público? Não tem. Aí vem outro que tem uma linguagem interessante e um pouco lugar. E um pouco lugar. Então, qual é o papel do historiador aí? O Riesling vai dizer, é trabalhar com a objetividade, sim, junto com uma boa forma de apresentação da história. Essa história tem que fazer sentido para o público. Não só em relação à vida cotidiana dele, mas também ao entendimento dele. Nosso querido Leandro Narlock aí, famigerado jornalista falando de história, ele consegue cooptar o público. Outra coisa que o Riesling vai dizer nesse texto aqui, de 96 aqui no Brasil, é antigo já. E ele vai falar exatamente do Holocausto.
Riesling vai dizer o seguinte, tem que haver um consenso entre os pares, entre os historiadores. O consenso que já foi construído há muito tempo, através da ciência da história, é de que o Holocausto existiu. Tá? Não tem que ter isso que ele chama de intersubjetividade. Então, esse Instituto Revisionista, ele está destoando do que, há muito tempo, né, os historiadores já chegaram à conclusão, que existiu, sim. Agora, a interpretação disso é outra coisa. Né? Que as câmaras de gás mataram judeus, sim. Né? Isso já foi provado. Então, aqui, se a gente for pensar, existe já uma, entre aspas, bem entre aspas, uma verdade. Não é só versão. Não é só versão. Né? O que regula isso, essa versão válida entre os pares, construída entre os pares? Principalmente a questão da ética. Eu estou preocupada com o horário. Acho que eu já estourei, né? Eu ia passar, então eu não vou passar, eu vou contar para vocês. Existe uma aldeia na África que o ritual de passagem para o mundo adulto é o seguinte: os homens, os meninos, eles sobem em cima da vaca mesmo, as vacas estão enfileiradas, assim, e eles vão pulando as vacas. O ritual de passagem das meninas é o seguinte: elas levam chicotadas. Chicotadas que fazem aqueles vergões, aquelas cicatrizes horríveis. E daí? Essa cultura é válida? Essa cultura é válida? A gente se horroriza de ver, né, as mulheres apanhando. É válida no sentido de que, para aquela comunidade, uma das adolescentes ali, né, diz o seguinte: não, mas isso é normal, isso ninguém reclama, isso faz parte da nossa cultura, a nossa cultura é assim, pronto, acabou. Então, se a sociedade está funcionando devidamente, né, não tem ninguém reclamando, então a gente só tem que olhar e falar assim: a cultura deles, certo? Mas se você tem outra comunidade, vamos supor, o costume de se mutilar órgãos genitais femininos, naquela sociedade já as mulheres já não querem mais aquilo. Então ela já não é mais válida. O que eu posso dizer? Que naquela cultura em que as mulheres apanham, mas elas acham que deve ser daquela forma mesmo, existe uma ética interna. Por mais que a gente ache horrível, né, com a nossa concepção, existe uma lógica interna, uma ética interna. Já a outra comunidade que existe esse costume de mutilação de órgãos femininos, né, como elas já não concordam mais, não existe mais ética. Porque aquela cultura não pode mais ser aceita, esse costume não pode mais ser aceito. Então, o que regula sempre, para você ver se uma versão é válida ou não, é a questão da ética. E eu recomendo também esse texto do Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que vai dizer o seguinte: ele pega a função do ensino de história desde o século XIX, né, que é a genealogia da nação, a questão do herói, a questão das datas cívicas, vem colocando as funções do ensino de história até hoje. E ele entende que a função do ensino de história hoje é construir esse raciocínio histórico que pressupõe a alteridade. Entender este outro, compreender este outro. É aquela empatia que eu falei. Entender que a história é multiperspectivada, que ela tem várias perspectivas, mas que nem toda perspectiva pode ser válida, se fere a dignidade do outro.
Gente, é isso. Então, eu tinha mais para falar, mas eu acho que eu estourei o tempo. Obrigada pela paciência.